Fala pessoal, hoje nossa coluna podcast está num lugar diferente. Estamos no congresso em Ribeirão Preto, um congresso de técnicas avançadas da coluna. E como a gente está no momento de comemoração, o programa completou 1000 seguidores. Como o Zé falou, a gente está aqui em Ribeirão Preto, no congresso de técnicas avançadas de cirurgias da coluna vertebral. E é um dia muito especial para a gente, porque a gente comemora 1 ano de canal e 1000 seguidores. Então a gente resolveu fazer um compilado com alguns programas. O Dr. Rodrigo, Gi, é um amigo meu, eu tenho o prazer de falar isso, e ele é um amigo que eu encaminho em alguns casos difíceis. Casos complicados, pós-operatório, eu falo assim, olha, eu acho que o teu caso precisa ser visto por uma pessoa com um pouco mais de experiência. É mesmo? E o Dr. Rodrigo é essa minha referência que eu encaminho. Como funciona no consultório? Chegou um paciente com uma história de dor. O que a gente tem que diferenciar? Doutor, eu tenho uma dor nas costas. Ela irradia, não irradia? Como que é a sua abordagem inicial no início de uma consulta? O Zé é generoso, né? Falando das indicações dele. Eu só agradeço essa nossa relação, uma relação já de alguns anos. O Zé, durante o final da formação dele em cirurgia da coluna, ele foi visitar a gente, passou lá um mês conosco. E, poxa, a gente criou um vínculo muito grande, porque ele tem essa mesma visão do paciente mais holística, né? Mais tentar enxergar o paciente como um todo, né? Ver o paciente no aspecto global e não só a doença que está na coluna dele. E acho que essa empatia entre nós foi muito espontânea, né? Porque a gente pensa igual, né? A gente confabula das mesmas convicções. E, assim, talvez o que ele fala, né, me manda os casos, é porque eu, durante a minha vida, primeiro eu tive uma sorte, que é aquilo que eu falo, é o universo, não é escolha minha, a vida me colocou naquela situação. E aí, por ter sido agraciado pela vida, é mais do que espontâneo que eu queira devolver. Então, eu fui colocado na cirurgia da coluna num cenário, num celeiro muito fértil. Eu tive uma formação em que eu consegui aproveitar do cenário da minimamente invasiva, ou seja, de técnicas menos agressivas, né, que tentam objetivar ali a sua resolução mais com o menor dano possível e na recuperação mais rápida possível. E eu fui treinado também no cenário da cirurgia da deformidade, com expoentes da cirurgia desses dois lados, e que me deu a flexibilidade de pensar como cirurgião minimamente invasivo e como cirurgião de deformidade ao mesmo tempo. E às vezes a coluna, ela prega peças na gente, né? A gente se domina um lado só, né? A neurocirurgia ou ortopedia faz diferença, né? A gente tem que ser capaz de lidar com o nervo e com o osso. A gente tem que ser capaz de fazer o que é menos invasivo e, às vezes, o que é maximamente efetivo naquele caso. E aí a oportunidade que eu tive de treinar nesses dois celeiros acabou me trazendo essa peculiaridade, que é dominar várias técnicas. E aí eu não estou querendo dizer que melhores ou piores, né? São técnicas que se prezam para tratar determinadas situações. E aí, como eu fui treinado em uma e outra, eu posso escolher o que eu vou usar para determinado paciente. E talvez isso me dê um pouquinho mais de versatilidade no tratamento de alguns casos. E aí acho que é por isso que o Zé me encaminha esses casos. Então, obrigado pela credibilidade. E respondendo a sua pergunta, assim, é tudo isso, né? Tudo isso que eu te falei agora, nessa explicação, é o que a gente precisa ver num paciente para tomar decisão. Precisa ver não só o tipo da dor, mas a implicação disso na qualidade de vida, colocar ele dentro do cenário, vamos dizer assim, familiar dele, entender se ele não tem ganhos secundários com aquela doença, entender qual que é o suporte familiar, a rede de suporte que está em volta dele para fazer com que aquele tratamento vá ser eficiente. Então a gente tem que sair só do aspecto raio-x e tentar pensar, vamos dizer assim, de forma global em toda a rede de suporte para fazer um diagnóstico correto e para planejar isso de maneira eficiente. Eu aprendi uma frase com o Dr. Rodrigo que, para quem tem martelo, tudo é prego. Então, é parafuso. Exato. Então, assim, eu acho que você tem que colocar no seu cinto várias opções, não é isso? Essa é uma frase que eu finalizo algumas aulas até com ela, né? É uma frase famosa, né? Um jargão até, que para quem é martelo tudo parece prego, porque tudo que você vê na frente você quer martelar, até parafuso é prego, né? Você vai bater no parafuso e não rosquear. Mas a verdade é isso, né? O melhor cirurgião, a melhor cirurgia para o seu paciente certamente é aquela que você sabe fazer. Isso é um ponto pacífico. Não vá tentar fazer o que você não sabe fazer, que não vai dar certo. Mas o melhor cirurgião é aquele que consegue dominar o maior número possível de técnicas para oferecer para o paciente dele. Então essa é uma frase que eu acho importante, porque tira a gente daquele paradigma, daquele dogma, né? Você fica amarrado numa única técnica. Puxa, tudo que eu faço é tal técnica. Isso não existe, né? A gente não escolhe quem entra no nosso consultório. Quando a gente define que a gente só vai fazer aquilo, a gente está influenciando no destino da pessoa que a gente está tratando. E não é justo que a gente faça isso, né? Não é a nossa função como médico
determinar o que vai ter, né, o que ele tem que ter de doença. A nossa função é diagnosticar a doença dele de forma correta e fazer para ele o que ele precisa que seja feito. Então, acho que esse é o ponto mais importante, de aumentar a sua caixa de ferramentas. É conseguir oferecer o que é melhor de cada técnica para cada caso. Eu costumo dizer que cuidar da coluna significa você ter atenção postural para todos os movimentos. E todos os movimentos, é que às vezes a gente vive como atleta, mas não se aquece como atleta. Jeito de falar. Porque a pessoa, por exemplo, vai trabalhar o dia todo sentada. Então ela fica o dia inteiro sentada, não levanta, não alonga, não aquece, não prepara. Se ela fosse fazer uma atividade física com uma demanda similar da coluna, como ele diz, 4 vezes a pressão sobre o disco do que o normal, ela ia aquecer, alongar, preparar, fazer aquela atividade durante um período curto e ok. Mas não, ela fica 8 horas sentada. E não percebe que isso é um super impacto para a coluna. Então cuidar da coluna, para proteger a coluna, seria você ter sempre atenção postural com qualquer movimento, seja dentro ou fora do seu esporte, e procurar sempre adequar o seu treinamento ao seu condicionamento. Porque acontece muito, isso acontece no CrossFit, que é o meu esporte, é muito comum. A pessoa chega, tá começando e se empolga, porque é uma delícia, e acaba muitas vezes querendo colocar mais carga do que aguenta. O professor, é lógico que ele tá treinado para falar pra pessoa, olha, não é assim tudo, mas tem pessoas que não falam, não, eu consigo, eu já faço musculação há tanto tempo, eu já faço tal coisa, e sabe que é forte, mas para aquele gesto esportivo novo não estava preparado e acaba se machucando porque às vezes não percebe uma nuance do gesto, alguma coisa. Então o ideal seria seguir rigorosamente a orientação do educador físico, prestar atenção na postura e fazer o exercício com uma carga que você faça, eu costumo dizer, o primeiro movimento igual ao último. Então se for 15, o 1 é igual ao 15. Tem que fazer uma carga, também não é pra ficar sorrindo todos, né? Precisa ter um limite ali, um pouquinho de sofrimento precisa, mas não tanto, né? Sem judiar. Sem judiar. Eu tô com uma maquetezinha aqui, eu queria que você demonstrasse pra gente, sendo esse o nosso endoscópio, pra quem tá em casa, aquela nossa câmera, explica pra gente qual é o seu conceito, o que é o alvo, onde que você trabalha, doutor? Aí podia explicar as 3 técnicas que existem. Pode ser as 3 técnicas. Fala aqui, das né? 3 técnicas, dá pra você conseguir mostrar. Bem interessante, ficou prático. Então, eu acho que ficaria bem claro se eu deixasse para vocês o seguinte conceito. Uma hérnia de disco é sempre um conflito entre o disco, que foi, digamos assim, a sua arquitetura foi destruída por um trauma, ou por algumas contingências até genéticas. Esse disco, ele invade um território do nervo, promovendo uma compressão desse nervo, e é muito interessante, Goldwaite, em 1909, estabeleceu a relação entre a dor ciática e uma lesão discal na coluna. Não existia esse conceito até 1909. Uma lesão discal é uma lesão... A lesão do disco, ela quando o disco tem uma arquitetura em que ele tem um O-ring e tem um centro chamado núcleo pulposo que dá o acolchoamento do disco. Eu não vou me aprofundar, mas vamos parar aí. Esse O-ring, ele pode se romper com um trauma, com um movimento, um peso, uma atitude, até um espirro muitas vezes, dependendo, né, Renê? É muito variada a natureza da lesão, a dinâmica da lesão. E aquele núcleo pulposo passa através dos limites desse O-ring e cai no canal vertebral ou no forame, comprimindo estruturas que vão inervar os membros inferiores. Falando da lesão discal lombar. Bom, a endoscopia visa buscar primariamente uma hérnia de disco. Depois ela foi evoluindo para as chamadas doenças degenerativas da coluna. As doenças degenerativas da coluna, elas se prestam ao processo de uso e envelhecimento da coluna e vai criando aqui alguns tipos de alterações proliferativas, ou seja, de crescimento ósseo, que também, como a hérnia, vai ganhando regiões aonde tem estruturas nervosas. Artrose, bico de papagaio, isso, popularmente falando. Artrose. Ele também cresce e comprime os nervos, assim como a hérnia de disco. Dá o mesmo quadro clínico, ou talvez com algumas diferenças. Então, para cada faixa etária, elas vão ter a predominância de um tipo de lesão. O jovem, primariamente a hérnia. O idoso, as doenças degenerativas. Na falha de um tratamento conservador, né, com fisioterapia, medicação, exercício, se falhar, a gente entra com a cirurgia. Com a endoscopia. Exatamente. Então a endoscopia ela pode ser feita por via transforaminal. O forame é essa estrutura lateral da vértebra onde o nervo passa por ali e desce para as pernas.
ou por via interlaminar, que são ligamentos que unem as vértebras umas às outras, tendo em vista que aqui está a parte do dorso, nossa, a parte das costas. Então o acesso chamado de posterior, porque ele vem por trás, entra por esse canal, afasta a estrutura nervosa e pega a hérnia. Pela via transforaminal, a primeira estrutura que você encontra já é a hérnia, dando a impressão de ser uma atitude mais simpática de acesso. A questão é que existem vias fisiopatológicas de intersecção entre a depressão e a dor. Então, é muito mais do que mera questão psicológica. Então, e isso acho que gera uma resistência. Fato que muda no cérebro? É essa... Nesses casos de dor crônicas? Então, existem duas grandes vias pelas quais as síndromes dolorosas pioram na depressão ou piora a percepção de dor. Uma delas é que o sistema supressor de dor, aí é uma coisa do sistema nervoso central mesmo, ele pode descalibrar na depressão. Então, isso aí é muito fácil de entender. Por exemplo, se alguém apertar sua mão, até certo ponto você sente pressão. Mas se a pessoa for muito forte e apertar muito a sua mão, a partir de um determinado ponto você percebe como dor. Aquilo deixa de ser apenas pressão e passa a ser algo doloroso, né? E aí o que acontece? No nosso sistema nervoso central, tem lá uns núcleos que regulam essa percepção de dor, né? Na depressão, esse sistema ele pode estar descalibrado. E aí estímulos que não eram dolorosos passam a ser percebidos como dor. Então esse é um dos mecanismos, né? Um outro mecanismo é que a depressão, o Dr. José já falou de inflamação aqui. A depressão é uma doença que tem um componente inflamatório muito importante. Isso aí é bastante interessante. Nos anos 70, 80, isso aí foi bastante estudado, né? É interessante. Imagina que os níveis... O nosso corpo tem substâncias pró-inflamatórias e substâncias antioxidantes, enfim, no equilíbrio, né? Quando a pessoa tem uma infecção, por exemplo, essas substâncias pró-inflamatórias no corpo, para uma resposta do organismo, elas ficam numa concentração bastante alta. Então aqui estaria o normal, aqui estaria uma pessoa que está com uma infecção. Já foi estudado não só na depressão, mas na depressão, no transtorno bipolar e em outras doenças psiquiátricas, esses mediadores inflamatórios estão no meio termo. E essa resposta inflamatória do corpo no paciente em depressão, eu estou falando da depressão, mas outros transtornos psiquiátricos isso também acontece, isso não é tão específico assim. Aumenta, por exemplo, o risco cardiovascular no paciente. Então acredita que esses mediadores inflamatórios aumentados aumentam o risco do paciente ter um problema cardíaco e aumenta o risco das doenças dolorosas e inflamatórias. Então, essa intersecção entre dor e depressão, ela não é psicológica. Ela acontece tanto no sistema nervoso central quanto no corpo todo, através desse estado pró-inflamatório da depressão.